Fundação Educacional de Votuporanga, 50 anos. Faça parte dessa história. Fundação Educacional de Votuporanga e Unifev oferecem TVU Jornal. Olá, boa noite. Terça-feira, 30 de agosto. TVU Jornal, segunda edição, começa agora com as principais notícias de hoje. Filho de um candidato a prefeito de Meridiano morre aos 37 anos, vítima de um acidente na rodovia que liga Ouro Oeste a Iturama. Pesquisa mostra que 4 em cada 10 acidentes graves que acontecem dentro de casa envolvem queimaduras. Os mais atingidos são crianças e idosos. E você vai ver ainda como foi a entrega dos prêmios da promoção do Dia dos Pais. O ganhador da moto 0 km participou com apenas um cupom. Veja essas e outras notícias a partir de agora. Um acidente hoje, por volta das 10 horas da manhã, na rodovia mineira MGC 426, acabou por matar James Borges Risato, de 37 anos. Ele é filho do candidato a prefeito de Meridiano, Val Risato, do PSDB. Ele dirigia uma Saveiro com placa de Fernandópolis, no sentido Iturama a Ouro Oeste, quando bateu na lateral de um treminhão carregado de cana. Com o impacto da batida, o carro ficou completamente destruído. O motorista do caminhão, funcionário de uma empresa de Iturama, teve apenas ferimentos leves. A estudante de jornalismo Yasmin Gutierrez traz agora o Região em 1 minuto. Boa noite, Ana. Boa noite a todos. Os corpos de 2 irmãos de 46 e 51 anos que estavam desaparecidos desde o último domingo foram encontrados ontem à noite pelos bombeiros de Araçatuba. Eles estavam abraçados quando foram localizados por mergulhadores. Segundo a família das vítimas, eles saíram para pescar de barco no córrego Jacaré e não voltaram. A polícia acredita que eles tenham entrado no rio caminhando e teriam se afogado ao cair dentro de um buraco. Os irmãos serão enterrados no cemitério Memorial La Luce, em Araçatuba. A Praça Central de Valentim Gentil foi alvo de vandalismo na madrugada do último domingo. Segundo a polícia, os bancos da praça foram arrancados e quebrados depois de uma discussão no clube da cidade. A prefeitura informou que os bancos danificados serão substituídos em 1 semana. Ninguém se feriu, mas a polícia está investigando o caso. Um jovem de 19 anos morreu depois de brigar com um tio de 35 no último domingo à noite em Palmeira do Oeste. Segundo a polícia, ainda não se sabe o motivo da briga, mas durante a discussão, o tio atacou o sobrinho com uma faca. O tio foi preso em flagrante e levado para a cadeia de Santa Fé do Sul. Uma conselheira tutelar foi roubada por um adolescente de 12 anos ontem à noite em Fernandópolis. A vítima disse que conduziu o menor para um abrigo e depois percebeu que seu celular tinha desaparecido. Ela então voltou ao abrigo, onde o garoto confessou que tinha escondido o aparelho no forro da cozinha. O celular foi devolvido à conselheira. Essas são as notícias da nossa região. A todos uma ótima noite e até amanhã. Uma pesquisa publicada no último domingo pela Folha de São Paulo mostra quais as prefeituras entregam mais serviços básicos à população utilizando menor volume de recursos financeiros. O estudo realizado pela Folha, em conjunto com o Datafolha, foram analisadas 5.281 cidades brasileiras. Nesta lista, Votuporanga figura em 13º lugar, o que aponta que a cidade tem uma das gestões mais eficientes do país. Os dados revelaram ainda que apenas 24% dos municípios têm gestões eficientes. E vamos ver agora a agenda dos candidatos à Prefeitura de Votuporanga. João Dado, do Solidariedade, estará em Brasília, onde se reúne com deputados. Oswaldo Carvalho, do PMDB, terá uma reunião, visita uma empresa e fará uma caminhada por um bairro. A assessoria não divulgou qual empresa e qual bairro. Roberto Lamparina, do PSOL, não divulgou a agenda de hoje.
Depois da longa sessão de ontem no Senado, em que a presidente afastada Dilma Rousseff se defendeu por 14 horas, os trabalhos foram retomados hoje, por volta das 10h30 da manhã. Os autores do processo, que pede o impeachment de Dilma, Janaína Pascoal e Miguel Reale Júnior, dividiram o tempo de 1h30 na tribuna. Depois foi a vez do advogado de defesa de Dilma, José Eduardo Cardoso. Veja alguns trechos. Hoje, Dilma Vana Rousseff senta novamente no banco dos réus. Ela foi acusada porque ousou ganhar uma eleição afrontando interesses daqueles que queriam mudar o rumo do país. Talvez hoje, senhor presidente, poucas pessoas no Brasil sabem dizer quais são as reais acusações contra Dilma Rousseff. São tão técnicas, tão sofisticadas, tão confusas, que a maior parte da população brasileira não saberá dizer exatamente qual é a acusação. São clamorosamente improcedentes as acusações. São pretextos. Pretextos semelhantes àqueles que levaram Dilma Vana Rousseff a ser condenada nas auditorias militares. Passado algum tempo, ninguém lembrará mais deles, porque são insustentáveis. Talvez o próprio Tribunal de Contas, diante da situação absurda que está gerando com as interpretações, tenha que mudar, tenha que flexibilizar. Porque se ele não flexibilizar, ele mata todos os governos que seguirem. E aí, então, a história documentará algo perverso. Uma presidente da República sendo condenada por uma tese episódica, criada para ela, em razão dela e para condená-la. Porque no presidencialismo não se condena alguém sem prova e por fatos desses. No presidencialismo não se condena alguém sem crime de responsabilidade. Como não há crime de responsabilidade? Há crime de responsabilidade, a autoria e a dolo. Assim, há crime de responsabilidade, há cadáver e há mau cheiro desse cadáver. E onde está o crime de responsabilidade? O crime de responsabilidade está, inicialmente, em se ter utilizado os bancos oficiais para financiar o Tesouro. E por que se fazia o financiamento do Tesouro por via dos bancos oficiais? Se fazia o financiamento do Tesouro por via dos bancos oficiais porque se estava, em contrapartida, realizando uma política irresponsável das nossas finanças, através de desonerações indevidas, através de gastos públicos extraordinários. O próprio ministro da Fazenda reconheceu, depondo, que fazia reuniões com a senhora Presidente da República. Fazia reuniões com a senhora Presidente da República. E a senhora Presidente da República, estão aqui várias notícias que estão juntadas aos autos, inclusive no domingo, dia 5 de maio de 2015, convocou uma reunião do ministro da Fazenda, o ministro do Planejamento e o secretário do Tesouro, Santife, em 2015, dia 5 de maio, para discutir questões relativas aos bancos públicos e aos decretos. Ela seguia par e passo o que acontecia. Exatamente a Presidente da República, que tem como responsabilidade dirigir a alta gestão da administração pública brasileira. À tarde, os senadores começaram a se pronunciar. Até a retomada dos trabalhos, 66 dos 81 parlamentares estavam inscritos para o tempo de fala de 10 minutos cada um, o que deve tornar mais de 10 horas de sessão. No total, a previsão é de que a sessão se estenda por mais 15 horas. A previsão é de que a votação, que pode afastar definitivamente Dilma do comando do Executivo, seja feita amanhã. E daqui a pouco você vai conhecer o ganhador do prêmio principal da campanha do Dia dos Pais da Associação Comercial de Votuporanga. E já estão em vigor as novas tarifas de energia elétrica em Votuporanga e também outras cidades da região. A gente volta já já. As novas tarifas da energia elétrica anunciadas na última semana pela Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, já estão em vigor. A conta baixou, em média, 13%.
Aqui no salão da Ellen não tem jeito. É secador ligado o tempo todo e o ar-condicionado também é o companheiro das clientes. O salão funciona o tempo todo, o ar-condicionado, né, que é um bem-estar para o cliente. Então, os secadores ligados, né, o contraste com o calor e o frio consome bastante energia mesmo. Mas já está em vigor o reajuste tarifário, que representa uma redução média de 13,40% na conta da Ellen e de outras milhares de famílias de Votuporanga, Fernandópolis, Jales, Santa Fé do Sul e de outras cidades da região. Consumidores de baixa tensão terão as contas reduzidas em 12,28% e os de alta tensão em 15,02%. O reajuste ele é válido para as 228 cidades da área de concessão da Elektro. São 223 cidades aqui no estado de São Paulo e mais 5 cidades no Mato Grosso do Sul. Redução que vai ajudar o faturamento aqui do salão. Nossa, vai dar para tirar um pouquinho mais, porque o lucro final acaba sendo muito pouco. Porque se a gente computar tudo que vai de energia, sobra muito pouco para a gente. De acordo com a ANEEL, anualmente as tarifas das distribuidoras de energia elétrica são revistas a partir dos índices de preços, volume de consumo e ainda o preço da energia elétrica comprada pelas distribuidoras. Essa avaliação anual de preços está prevista num contrato de concessão de cada distribuidora. No caso da Elektro, essa revisão ocorre sempre em agosto, que é a data de aniversário desse contrato. E a Associação Comercial de Votuporanga entregou hoje de manhã os prêmios da campanha do Dia dos Pais. Mais de 20 brindes foram distribuídos. Na campanha Meu Pai Manda Brasa, referente ao Dia dos Pais, foram sorteados 22 prêmios, 11 vales de jantar, 10 churrasqueiras portáteis e uma moto 0 km. Nesta campanha, mais de 300 mil cupons foram distribuídos e, segundo o presidente da Associação Comercial, no período as vendas tiveram um considerável aumento. Foi um sucesso com um aumento de vendas bastante significativos, o que mostra que o comércio de Votuporanga está no caminho certo. Seu Antônio foi o ganhador do prêmio principal, a moto 0 km. Muito contente, seu Antônio contou que foi o felizardo com apenas um cupom na urna. Fui pagar, a moça me deu pagar o carnê e me deu o cupomzinho. Agora a Associação Comercial de Votuporanga se prepara para a nova campanha, a do Dia das Crianças, que promete bastante prêmios também, viu? Nós vamos estar sorteando, além dos tradicionais celulares e bicicletas, também um número bastante significativo de passaportes para o Termas de Olímpia, onde os ganhadores poderão ir aproveitar o dia acompanhado de um representante. Vamos saber agora como fica o tempo nesta quarta-feira com a estudante de jornalismo Gabriele Ferreira. Olá, nesta quarta-feira os radares meteorológicos detectam muita nebulosidade com chuvas no estado de São Paulo e queda nas temperaturas. Na capital paulista, o dia é chuvoso durante o dia e a noite. Os termômetros ficam entre 16 e 23 graus. Em Rio Preto, o dia segue como na capital, com chuva durante todo o dia. As temperaturas têm mínima de 19 e máxima de 25 graus. Já aqui em Votuporanga, a previsão é de chuva de curta duração que pode ser acompanhada de trovoadas a qualquer hora do dia, podendo chover até 7 milímetros. A umidade do ar tem mínima de 68%, índice ideal segundo a Organização Mundial da Saúde. Por aqui, mínima de 18 e máxima de 27 graus. Até mais! Uma pesquisa aponta que as queimaduras estão entre os mais frequentes acidentes domésticos, ou seja, que podem acontecer dentro de casa no dia a dia. Essa reportagem vai mostrar o que fazer em casos como esses. O fogo aceso, a panela no fogão. Juntos eles podem representar perigo. E Iracema já sentiu bem isso. Estava em casa fazendo algumas frituras quando se queimou. Tinha colocado 2 litros de óleo na panela. E estava bem quente, já no ponto de pôr o salgado fritar, e eu tropecei
no chão limpo, que não tinha nada, e fui descatar cavaco em cima da panela. E esse tipo de acidente é mais comum do que se imagina. Só envolvendo crianças que tenham até 10 anos, entre 2013 e 2014, foram mais de 15 mil internações. E existem 3 graus de queimadura. A de 1º grau, que atinge a camada mais superficial da pele, a de 2º grau, que cria bolhas e muita dor, e a de 3º grau, que é indolor. Acomete todas as camadas da pele, podendo chegar nos ossos. As de 3º grau, o comprometimento é muito maior, a lesão é mais profunda. Aí o que você precisa? Se for uma área muito extensa, até a internação em unidades especializadas em queimados. E não é só na cozinha que o perigo mora. O próprio sol também pode queimar. E se o acidente acontecer, o primeiro atendimento é simples e pode ser feito por qualquer pessoa. No tratamento, coloca sempre água gelada, lavar o local se precisar sempre com água gelada, nunca aplicar coisas que possam parecer que refrescam, que podem prejudicar, e aí o médico orienta ou não o analgésico. Mas o melhor é tomar os cuidados. Aliás, a atenção que Iracema redobrou depois do acidente. Os cabos virados para dentro, procuro usar sempre os botões do fundo, não da frente, né? Mas é cuidado dobrado em tudo, até para coar um café. Segundo especialistas, 4 em cada 10 acidentes graves acontecem dentro de casa, 50% com líquidos quentes, 33% com líquidos inflamáveis e os mais atingidos são crianças e idosos. A maior parte dos acidentes costuma acontecer por distração ou imprudência. E no próximo bloco tem futebol nos comentários de Josiano Garofolo. Em instantes, até já. E a gente abre o terceiro bloco do TV O Jornal falando de esporte com Josiano Garofolo. Olá, boa noite. Você que acompanha a segunda edição do TV O Jornal, momento do nosso comentário esportivo. Primeiramente, agradecer a sua audiência, a sua companhia ontem, no programa Meio de Campo. Já virou tradição aqui em Votuporanga, às noites aí de toda segunda-feira, o ponto de encontro do esporte votuporanguense, sempre com o melhor bate-papo esportivo e muito prestigiado pela sua audiência. Vamos falar de futebol de salão. O nosso assunto hoje principal é futebol de salão, porque a equipe de Votuporanga, a equipe que representa Votuporanga aí no campeonato Sub-17, venceu mais uma, O time jogou no último sábado, contra a Jales, lá no ginásio Hernani de Matos Nabuco, e venceu por 2-0. Os gols foram marcados pelo Juninho e pelo Caio. Os atletas começaram a partida, foram o Luiz Carlos, o Henrique, o Juninho, o Caio e o Rafael. E no decorrer aí do duelo entraram o Kainan e também o Flavinho. O time aí do técnico Pigmeu já estava classificado para a final e com esse resultado aí conquistou a primeira colocação no grupo da decisão aí do Paulista Sub-17. E você que gosta de futebol de salão, você pode participar das escolinhas aqui da Secretaria Municipal de Esportes. É só ligar no telefone 99791 9180, falar com o treinador Pigmeu. Vou repetir o telefone, 99791 9180. As aulas são lá no ginásio, no Nabuco, então todo mundo convidado. E falando em futebol, ainda falando de futebol de salão, hoje à noite começa a tradicional Copa Pequeninos de Futsal, que reúne garotos aí de várias idades, de sub-6 até sub-16. São vários jogos hoje, tem partidas também amanhã, na quinta-feira, lá no ginásio Mário Covas. E é sempre uma grande festa, a Copa Pequeninos. As famílias participam bastante, acompanham todos os jogos ali e é muito legal, agita muito aí o ginásio Mário Covas. Está todo mundo convidado, a entrada gratuita, todo mundo pode prestigiar a Copa Pequeninos de Futsal. Vamos falar rapidinho de seleção brasileira. O time joga nessa semana contra o Equador e o Tite já está começando a ajeitar ali a provável escalação titular, lembrando que é a estreia do técnico Tite como treinador da seleção brasileira. Ele fez uma atividade que escalou um time com Daniel Alves, Jeromel, Gil, Marcelo, Casimiro, Paulinho, Renato Augusto, William, Neymar e o Gabigol aí. Quem sabe aí tem tempo ainda para trabalhar, mas não é esse o time titular que vai jogar
contra o Equador na quinta-feira, jogo que será às 6 horas da tarde. E para encerrar o nosso comentário, ontem teve o último jogo da rodada do Campeonato Brasileiro. Atlético Paranaense jogou contra o Botafogo e venceu aí, tirou a invencibilidade aí do técnico do Botafogo e de quebra o Furacão entrou no G8, o grupo dos 8 melhores do Campeonato Brasileiro. São esses os destaques, eu volto amanhã com o comentário esportivo. Pois é, então é isso. Por hoje é só. Lembrando que você pode rever as nossas reportagens na internet. O site é tvunifev.com.br. A gente se vê aqui amanhã, 6:45. Eu espero você. Até lá!